Sejam todos bem-vindos. Este vídeo é um pouco diferente daquilo que eu tenho feito aqui no canal, mas é um pouco daquilo que eu pretendo fazer também. Eu já fiz alguns comentários de filmes aqui, né, só que esse tem uma pegada um pouco diferente. Tanto que na chamada, né, eu coloquei que é um filme para quem tem entre 26 e 32 anos. Eu vou falar sobre o filme Paixões Paralelas, do ano 2000, com a personagem principal, feita pela Demi Moore, né, ou as duas personagens principais. Esse filme, eu assisti ele por acaso. Eu tenho assistido bastante filme, né? E eu estou assistindo muitos pelo Mercado Play. É uma plataforma gratuita, né? Não estou fazendo propaganda aqui remunerada, não estou ganhando nada. Mas, né, é o que eu tenho feito. E aí, eu geralmente dou uma lida ali na sinopse, né, vejo alguns filmes relacionados aos que eu já tenho assistido, né, mais ou menos. E aí eu achei interessante a ideia desse filme e fui assistir. Quando eu comecei a assistir, eu já percebi de cara que existe, né, no drama da personagem, né, qual é o resumo do filme, sem spoiler, né? Esse primeiro filme não tem spoiler, esse primeiro vídeo, perdão, né, não vai ter spoiler. Mas o segundo terá, tá? Então, a personagem, Demi Moore, ela vive uma vida dupla, tá? Ela tem uma vida de uma mulher, com duas filhas, viúva, que vive sua vida simples, pacata, sem muitas aventuras. E quando ela vai dormir, ela acorda numa outra vida, onde ela é uma solteirona, executiva, de sucesso, né? Só que nas duas vidas, ela não tem uma paixão, né? Em uma ela é viúva, na outra ela é solteira, mas nas duas ela está meio que faltando faltando preencher essa lacuna. Mas o que interessa aqui não é nem a paixão paralela que ela vai viver ao longo do filme, mas esse ponto em que ela vai dormir e acorda numa outra vida. E aí, quando ela vai dormir naquela outra vida, ela acorda na primeira. E chega num ponto do filme que ela não sabe qual das duas é a verdadeira. Esse ponto aqui eu peguei e falei, tem alguma coisa interessante aqui. Né? Alguma coisa que pode de fato ajudar quem está passando por esse período entre 26 e 32 anos, que é a tal da crise dos 30. Ou retorno de Saturno. Pode se perguntar assim, ué, mas Kleber não acabou de fazer 30 anos, como é que ele já quer ajudar as pessoas que estão nessa crise? Aí eu respondo assim, você conhece aquela história de um cego guiando outro cego? Brincadeira, né? Não é nada disso. Eu não estou fazendo esse vídeo, nem pretendo fazer outros, com o intuito de ajudar as pessoas, de libertá-las da crise, de resolver todos os problemas. Não. Mas é o seguinte, quando eu entrei na minha crise dos 30, né, quando eu cheguei aos 26 anos, eu já comecei a perceber algumas coisas, né? Perto ali de completar 27, as coisas já começaram a se manifestar. E como eu estudava astrologia, né, eu estava ligado nesse lance de retorno de Saturno, certo? Eu comecei a prestar muita atenção no que eu estava vivendo na minha cabeça, certo? Porque a crise dos 30 ela é muito interna, certo? E também, claro, tive ajuda externa, né? Conheci uma pessoa que sabe muito mais do assunto do que eu, que é o Francisco Escocim, né? Os cursos dele sobre esse assunto, né? Os vídeos avulsos, né? Tudo que ele falava sobre esse assunto eu fui procurar, né? E tenho passado por essa crise, eu imagino que bem. Eu imagino que tenho passado bem pela crise dos 30. Não sou um grande exemplo, mas de forma alguma, não estou falando disso. Mas eu acho que eu não enlouqueci no processo. Isso é importante. E também comecei a prestar atenção nas outras pessoas, tanto que estavam passando pela crise junto comigo, quanto as pessoas mais velhas que eu conheço ou que eu tive notícia. E aí eu fui buscar o que aconteceu com aquelas pessoas na época que elas estavam na crise, certo? Na época que elas estavam com essa idade, o que aconteceu com elas? E aí eu fui percebendo que as coisas que nós escolhemos, as coisas que nós vivemos, as escolhas que nós tomamos e também aquilo que nós pretendemos fazer durante a crise dos 30, ela marca muito o resto das vidas, o resto de nossas vidas. Né? Tem sido assim com as pessoas que eu observei, certo? Né? Beleza, você pode dizer assim, mas coisas acontecem o tempo todo na vida da pessoa. Não é só com 30 anos que a pessoa se casa, ou se divorcia, né? Ou tem filhos, ou perde algum parente, né? Ou conquista algo na vida, né? Ou muda de carreira.
Tá, isso pode acontecer em qualquer idade, mas quando isso acontece dentro da fase, dentro da crise, isso marca profundamente a vida do sujeito como um todo. Eu conheço pessoas, por exemplo, que já passou por 2 divórcios, mas o primeiro divórcio que ela passou dentro da crise dos 30 marca ela até hoje. Tem mais de 20 anos esse negócio e é um negócio que afeta, sabe? Ah, é paixão recolhida. Não, é porque aconteceu durante a crise dos 30, certo? Né? Enfim, né? Uma pessoa que perdeu, conheço uma pessoa que perdeu a esposa nessa fase, e aí essa pessoa mudou completamente mesmo, certo? Enfim, né? Inúmeras outras coisas que a gente pode pensar. Uma pessoa que muda de carreira durante a crise dos 30, essa carreira é de fato a carreira que vai alavancar a vida do sujeito. Não no sentido dela ficar rica, mas no sentido dela se encontrar, tá entendendo? Né? Então existe esse encontro consigo mesmo durante a crise dos 30 ou um total desencontro. Certo? Pessoas que se perdem profundamente porque viveram mal a sua crise dos 30. Né? Então eu percebi isso. E com a minha experiência também do que estava acontecendo dentro de mim, as mudanças que foram acontecendo dentro de mim, as coisas que eu fui pensando de forma diferente, né? Tudo isso me fez compreender um pouco o que é a crise dos 30, o que é o retorno de Saturno. E um detalhe, né? Quando a gente tira o nome popular, crise dos 30, e coloca um nome técnico de uma área que é a astrologia, né? Parênteses, né? Se você não gosta de astrologia, paciência. Né? Não estou fazendo previsão de nada aqui, não estou fazendo adivinhação de nada aqui. Estou usando um fenômeno que existe e que a gente precisa perceber que existe. Tá? E se ele está aqui presente, certo? Não é para fazer com que você comece a estudar, comece a ler a revista da Capricho, comece a se consultar com astrólogos por aí. Não é nada disso. É só para a gente perceber que existe um fenômeno, certo? Um fenômeno que está descrito no mapa natal e que nos ajuda a nos conhecermos melhor. Só isso, tá? Só isso. Então, quando a gente usa esse nome de retorno de Saturno, a gente percebe que existem 2 tipos de Saturnos diferentes. Né? Poderia dizer mais de 12, né? Falando não só do signo, mas vamos focar na questão do Saturno entre os 12 signos. E aí a gente percebe que pessoas que têm o Saturno em tal signo têm o movimento da crise dos 30, certo? Acontece com todo mundo. Né? Só não passa pela crise dos 30 quem vai embora dessa vida antes da idade, certo? Então tem esses movimentos comuns a todo mundo, mas existem urgências que são específicas de cada Saturno. Por exemplo, a minha turma, né, que está aí na graduação do Saturno em Peixes, tem uma certa urgência dentro de si que é diferente da galera que está entrando na crise agora, que é o Saturno em Áries, certo? E assim sucessivamente, né, os outros Saturnos. E o filme Paixões Paralelas, ele trata não só do dilema da crise dos 30, mas com essa urgência específica do Saturno em Áries, certo? Que é voltada mais para a identidade. O Saturno em Áries, ele fala mais da identidade. O Saturno em Peixes fala mais de uma busca de sentido, certo? Todos os dois querem se conhecer e querem encontrar o sentido da vida, só que veja que usam uma lente diferente. Estão olhando todos para o mesmo objeto. Durante a crise dos 30, estamos todos olhando para o mesmo objeto, mas existem 12 lentes diferentes, onde o foco específico de cada Saturno vai ser voltado para um assunto, certo? Então, Saturno em Peixes, ele foca melhor da busca de sentido. Claro, para se conhecer, mas é o sentido que é o chamado, certo? O Saturno em Ares é o autoconhecimento, é a sua identidade. Quem é você, certo? É Marta ou Marie? Falando aqui já na linguagem do filme, certo? Então, resumo da conversa. Esse filme é uma espécie de despertar para quem está na crise dos 30 agora, certo? Então, claro, se você já passou por isso, tá como eu, né, no finalzinho, ou vai passar ainda, tem menos de 26 anos, o filme vai te ajudar, claro, né? É muito interessante, né, a gente perceber que já passamos por isso ou que vamos passar por isso e já estarmos atentos. Mas quem está passando agora, né, pode ter uma compreensão melhor daquilo que está vivendo justamente com o auxílio do filme. Então, o filme é para que possamos enxergar melhor aquilo que nós estamos vivendo. Porque se sabemos que estamos passando pela crise, se entendemos que aquilo que está passando pela nossa cabeça, né, o que, que é, né, de forma geral, para quem nunca ouviu falar de crise dos 30, né, a fase dos 26 aos 32 é o momento em que as coisas começam a pesar mais na nossa cabeça. Que tipo de coisas? Principalmente as coisas relacionadas à nossa realização pessoal. Quem sou eu? O que eu tenho feito da vida? Não dá mais tempo de ser aquilo que eu queria?
poxa vida, né? Esse tipo de coisa começa a pesar. O tempo começa a ser um vilão da gente, né? Tanto que Saturno, na astrologia, é o deus do tempo, né? É o tempo que começa a ser o vilão. A gente começa, de fato, a prestar atenção no tempo. Poxa, joguei tantos anos da minha vida fora e agora o que que eu faço com a minha vida? O que que eu faço com a minha carreira? O que que eu faço com os meus relacionamentos? O que que eu faço com a minha família? Certo? É uma pressão psicológica. É algo que acontece dentro da gente. E a gente tem um grande exemplo de crise dos 30, de retorno de Saturno, para que a gente possa se espelhar, que é a figura de Jesus Cristo, né? Nosso Senhor, ele viveu a vida inteira escondido, né? Dos 12 aos 30 anos, nós não sabíamos de nada que Jesus fez, mas aos 30 houve uma mudança de carreira, houve uma transição de carreira profunda, houve uma mudança no ser da pessoa de Jesus, de forma profunda. De carpinteiro escondido a filho de Deus encarnado, vida pública, né? Claro, ele é filho de Deus encarnado o tempo inteiro. Tanto que existem as narrativas do nascimento para que a gente compreenda que Jesus não sofreu uma apoteose, né, como um faraó, digamos assim, de forma alguma. Né? Ele não teve uma revelação, né, como um Henrique Cristo, vamos dizer assim. Não, ele é filho de Deus encarnado desde o momento da concepção. Mas isso só se manifestou durante a crise dos 30 dele. Para dizer que se ele passou por essa fase de transição, certo? Foi para redimir a nossa, foi para nos ajudar na nossa, certo? E o que que aconteceu com ele? Ele enfrentou o tentador, ele enfrentou o diabo, o grande maléfico, no deserto, dentro dele mesmo, certo? O deserto tem esse sentido de interioridade, onde nós estamos no mais íntimo de nós mesmos, enfrentando o nosso grande vilão, certo? É na mente que nós enfrentamos esse grande maléfico, nesse drama, né? Nesses questionamentos, nessa disputa, nesse diálogo, que Jesus não brigou de braço com o tentador, né? No deserto. Foi um diálogo. Então, foi uma disputa racional. Saturno também tem esse peso de ser a razão, onde nós buscamos a razão das coisas, o sentido das coisas, o porquê das coisas acontecerem, o porquê das coisas desacontecerem, certo? É o cume da idade da razão, vamos dizer assim, né? É a entrada na vida adulta, é a entrada ali, a porta estreita da juventude para a vida adulta. Então, é isso, né? Assistam o filme, porque se tudo der certo, essa semana ainda, né, eu vou rever o filme todo, do início ao fim, e vou fazer um vídeo de análise. E esse vídeo sim terá spoiler, tá bom? Então, estou fazendo essa chamada aqui para que você se interesse pelo filme, procure, assista e espero que de fato o filme ajude você a compreender a fase que você está vivendo, certo? E que isso traga luz para que você possa agir melhor. Que a finalidade deste meu trabalho aqui, como eu falei no início, não é resolver todos os problemas da crise, porque eu não tenho cacife para isso. É fazer com que a gente caminhe juntos, certo? Não como um cego guiando outro cego, mas como dois amigos que estão no caminho e um consegue apontar melhor aquilo que pode ser um obstáculo para o outro, certo? Tá? Então, é isso que eu tinha para trazer nesse vídeo de chamada. Espero que você goste do filme Paixões Paralelas. Ah, sim, e tá fácil de achar, como eu falei, né, no Mercado Play. Tem na Amazon Prime também. Então não é um filme difícil, não, tá bom? É um filme curto também e bem interessante, bem envolvente, tá certo? Era isso. Um abraço e até o próximo vídeo, ainda essa semana.